Alegria, alegria. Problema lá fora, hein? Deixa as contas lá fora, tudo lá fora. Você veio aqui só para adorar Jesus. Só para ouvir a voz dele no seu coração aí. Amém? Você tem que me ajudar aqui também. Que nessa noite eu possa ser instrumento de Deus para a sua vida. Que eu possa ser rio. Que Deus possa, pela misericórdia dele, usar a minha vida para levar até vocês aquilo que ele já preparou, aquilo que ele já tem pronto para cada um. Amém? Vamos lá? Vou esperar os meninos, vão colocar o tema aqui para mim. Nós vamos estar lendo Eclesiastes 3, capítulo 3, tá? Versículo 1 e 11. O tema dessa mensagem é quem ou que decide o tempo que você está vivendo. Quem ou que decide o tempo que você está vivendo. Vamos lá, vamos ler. Tudo nesse mundo tem o seu tempo. Cada coisa tem a sua ocasião. Deus marcou um tempo certo para cada coisa. Ele nos deu o desejo de entender as coisas que já aconteceram e as coisas que ainda vão acontecer. Porém, não nos deixa compreender completamente o que Ele faz. Olha, então nosso Deus é um Deus de segredos, hein, gente? Ele só deixa a gente entender um pouquinho. Por isso que tem um monte de coisa que a gente não entende. Você já reparou? Você fala, nossa, eu queria entender o que Deus está fazendo. Né? A pastora ministrou na quarta passada, não importa o que você está vendo, importa o que Deus está fazendo. Né? Ficou na cabeça, a riminha, ó, tá aqui decorado. Palavra é assim, tá, gente? Palavra você tem que pegar e carregar. Não adianta você chegar aqui no culto, ó, entrar pelo ouvidinho, sair pelo outro, você vai embora. Cadê? Esqueceu tudo. Não. Palavra você tem que carregar, porque palavras são sementes na nossa vida. É o que nos fortalece nos dias maus e o que nos leva a viver algo maior na presença de Deus. E depois, no domingo, o pastor ministrou que tudo passa. Mas a igreja de Cristo, ela continua a mesma, para sempre. Né? E eu não queria sair muito dessa linha aí que o Espírito de Deus tem nos dado. Por isso que eu coloquei aqui, né, o Espírito Santo me deu essa palavra de Eclesiastes 3. Eu falo muito sobre Eclesiastes 3, porque fala sobre a vida, fala sobre o tempo, fala sobre coisas, né, estações, coisas que nós passamos. Tem um avivalista, John Wesley, que ele fala assim, que a nossa vida são como estações. Né? Existe o verão, o inverno, o outono, a primavera. Mas o que isso significa? Isso significa que vai ter tempo que você vai estar cheia de Jesus, feliz pra caramba, profetizando, falando língua estranha. E vai ter tempo que você vai estar, eu brinco com as meninas que a gente fala que a gente vai estar meio desviado, é meio, tá, gente? Você vai estar triste, você vai ficar na sua, mais caladinho. Aí vai ter tempo de choro, vai ter tempo de choro, vai ter tempo de choro. Mas vai ter tempo de muita alegria para a sua vida. Então, nós temos que entender a vida, o processo da vida, o que Deus tem para nós, para que a gente possa desfrutar dela. Nós costumamos aqui na igreja, eu já vou entrar ali, tá, gente, na palavra. Nós costumamos falar aqui, igreja, sobre propósito, né? A gente fala assim, olha, Deus tem um grande propósito na sua vida. Viva o propósito que Deus tem para você. E eu estava vendo hoje que em hebraico, propósito significa desejo. Ou seja, Deus, o grande propósito de Deus é o desejo de ter você perto dele todos os dias, para que você possa viver tudo aquilo que ele escreveu para você. Tudo que ele tem pronto para você. E esse desejo não pode ser só de Deus para nós. Esse desejo tem que ser nosso. Sabe, nós temos que ansiar isso, desejar isso. Mas como fazer isso no século 21? Como fazer isso num tempo no qual nós não temos tempo para nada? Que tempo? Né? Que tempo que nós temos? Há um tempo determinado para todas as coisas, mas que tempo nós temos? Né? Se eu for perguntar para alguma mulher aqui, ela vai me falar, nossa, pastora, eu não tenho tempo.
Por quê? Eu tenho que lavar, eu tenho que passar, eu tenho que cozinhar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que olhar os filhos, eu tenho que... É só você que tem. Todo mundo tem. Só que a gente não acha tempo. Porque nós colocamos tantas coisas na nossa vida. Tomamos as nossas mentes com tantas preocupações, com tantas coisas. E, né, que Salomão aqui fala que é vaidade. E nós nos perdemos. E o que fazemos da vida? Nada. Acho que eu estou ficando velha, gente. Porque eu tenho pensado tanto nisso, né, Larissa? A gente conversa. Eu tenho pensado tanto na vida. Agora, diz que quando fica velho que começa a analisar a vida, né? Então, acho que está acontecendo isso comigo. Porque quando você é jovem, você quer voar, né? Aí, quando você é velho, você começa a ficar analítico ali, pensando o que está acontecendo na sua vida. Ontem eu fui numa célula, na célula da Bruna, né? Da líder Bruna. E nós estávamos conversando, falei deles que eu ia falar deles aqui, porque eles vieram no culto, glória a Deus. E nós estávamos conversando sobre a vida. E o marido da Bruna, o William, ele trabalha no funeral lá, né? E aí eles estavam conversando na célula, eles estavam ministrando, falando sobre a vida, que a vida é passageira. E aí a Bruna falou assim, nossa, né, amor? Aquele homem lá que foi enterrado, o cara era rico. E aí estava lá, né, a blusa dele nova, que ele nunca tinha usado, o short novo, que nunca tinha usado, para não falar cueca nova também, né? Que nunca tinha usado. E aí colocaram tudo nele depois que ele morreu. E daí, né? Por que né, acabou para ele ali? O que adiantou? Todo o dinheiro, tudo que ele tinha, todas as preocupações, para onde foram? O que acontece com o homem a partir dali? E aí eu fico pensando, não é verdade? Hoje eu também estava olhando em casa, eu falei assim, tudo isso aqui vai ficar. Tudo. Ou melhor, tudo vai ficar mesmo, porque eu que vou, né? Eu que vou, tá certa a ordem. Nós vamos embora. E tudo que nós preocupamos, que rouba os nossos dias, que roubam a nossa paz, vai ficar aqui. Onde vai ficar suas contas? Aqui, glória a Deus por isso. Mas e o seu dinheiro? Quando você tiver, que você vai ser rico em nome de Jesus, vai ficar onde? Vai ficar aqui também. E nós começamos a falar sobre os valores da vida. Eu também, há um tempo atrás, eu perdi meu sogro. E aí eles foram lá e pegaram um óculos super caro, sabe? De marca, para colocar nele. Falaram assim, não, vamos colocar nele para enterrar o óculos com ele. Aí eu olhei e falei, ele nunca usou o óculos? Aí o pessoal falou, não, ele nunca usou. Eu falei, ele guardou. Aí ele falou, guardou. Eu falei, Aí, usando no caixão, não pode nem tirar foto. Você entendeu? Aí pôs o óculos novo nele, tadinho, que ele guardou a vida inteira para ele levar embora. Levar não, né? Sei lá se eles enterram, sei lá o que acontece lá. Mas amém. Você entendeu? Então, aonde nós estamos se perdendo, se Deus tem algo perfeito para nós? E eu não podia começar, né, a falar sobre Eclesiastes se eu não falasse de quem escreveu Eclesiastes. Se eu não falasse sobre Salomão. Acho que todo mundo conhece Salomão, todo mundo aqui lê a Bíblia, amém? Glória a Deus, aleluia. Não precisa erguer a mão, tem que falar assim, né? Não precisa erguer a mão. E eu tenho falar sobre Salomão é falar sobre um homem muito bem sucedido na vida. Pensa num rei rico. Pensa num cara que conquistou assim, território, muitas riquezas, muitas mulheres. Ele teve tudo que ele desejou no coração dele. Tudo. Olhando pela ótica humana, né? Pelo que nossos olhos veem, ele foi o cara. Né? Ele foi um rei, ele construiu o templo. Né? Ele é ali filho do rei Davi, né? Com Betseba. O cara super bem sucedido. Tinha conselhos, ele dava conselhos, ele resolvia as coisas com uma sabedoria que ninguém tinha. Porque a Bíblia fala que um dia ele teve um sonho onde Deus apareceu para ele. E Deus falou para ele assim, logo na sua juventude. E Deus falou para ele, Salomão, o que você quer que eu te dê? Aí ele falou assim para Deus, eu quero que o Senhor me dê sabedoria para cuidar do seu povo.
Ele podia ter falado assim, eu quero que o Senhor me dê muito ouro, muita prata, um exército assim maravilhoso. Eu quero que o Senhor, sabe, me coloque como o rei mais rico da terra. Ele podia falar tudo isso. Só que ele não. Ele pediu sabedoria para cuidar de quem? Cuidar de pessoas. E a Bíblia diz que isso agradou muito o coração de Deus. Na hora que Deus ouviu isso, eu consigo até imaginar assim, não está na Bíblia, tá, gente, essa parte. A cara de Deus, de feliz. Imagina a hora que Salomão falou assim, pede o que você quiser que eu te dou, Salomão. Aí, né, imagina se fosse a gente, Deus aparecendo para a gente, o que você quer, filho? O que você quer, filho? Você ia começar a pensar em a Ferrari, a economia, um monte de coisa. Salomão não. Salomão falou assim, pai, eu quero sabedoria para cuidar de pessoas. Eu quero perseverar no seu caminho, cuidando de pessoas, fazendo tudo direcionado pelo seu Espírito. Nossa, naquela hora Deus se alegra, olha para ele e fala assim, olha, eu vou te dar a sabedoria, mas eu vou dar todas as bênçãos materiais para você também. Eu vou derramar tudo sobre a sua vida. Sabe por que Salomão ele pediu sabedoria? Porque ele conhecia o Deus que ele tinha. Era o Deus do pai dele. Um Deus rico. Um Deus poderoso, um Deus que não deixava faltar nada para os seus filhos. Ele sabia que o material seria apenas consequência de tudo aquilo que Deus tem promessa na vida dos filhos. Então ele pede só o quê? Me dá discernimento, me dá sabedoria, porque eu quero conduzir o seu povo da melhor maneira possível. E Salomão, ele começa muito bem, é isso mesmo. Ele começou ali agradando o coração de Deus. Sabe, ele colocou ali para Deus, imagina o coração dele. Sabe, uma boa vontade. Sabe, um desejo de viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Né? Tem até, eu estava lendo, tem uma passagem que as duas mães, né? Tem duas mãezinhas, quer dizer, uma era mãe e a outra não era. Aparece com o filho na presença dele. E uma fica falando, o filho é meu. Aí a outra, o filho é meu. Não, é meu. Aí fala, rei, essas duas estão brigando por causa da criança. De quem é essa criança? Para quem que eu dou? Aí Salomão olha assim, tem o Espírito de Deus, né? Porque se fosse eu ia falar, com quem que é parecido? Porque eu não tinha DNA, né, gente? Eu ia falar, com quem que é mais parecidinho? Peraí. Não, ele falou assim, olha, as duas querem? As duas querem. Então vamos fazer o seguinte, parte a criança para o meio. Dá metade para cada. Olha que legal, hein? Aí uma falou assim, é isso mesmo. Aí a outra falou assim, não. Então dá para ela. Dê para ela a criança. Eu prefiro que viva. Aí ele fala, então toma, mulher, porque o filho é seu. Você entendeu? Homem de Deus tem sabedoria para resolver qualquer situação. O homem, quando ele está vivendo ali, é o melhor momento na presença de Deus. Eu falo o melhor momento, que pode ser todos os dias da nossa vida. Se a gente se permitir a isso, porque o Espírito de Deus, ele está liberado. Ele tem uma sabedoria. Ele tem uma direção para a vida. Ele tem prazer na vida. Você entende? Você tem prazer não pelo que você tem, mas pelo que você é em Cristo Jesus. Tem pessoas que falam assim para mim, pastor, eu vou mudar de casa, de cidade, vou mudar de país, só não vou para a lua porque não tem como, agora, né, porque vai bolar um plano para ir para a lua. Você entendeu? Não vai adiantar. Você pode mudar de casa, pode mudar de cidade, pode mudar. Mas se aqui dentro, e aqui, ó, não aqui, né, nem aqui, não tiver transformado, não tiver mudado, o ambiente não vai mudar você. É o contrário, você muda o ambiente. Entendeu? O ambiente não muda você, mas você tem esse poder de mudar o ambiente que você está vivendo. E Salomão aqui, ele agora começa, né, a ficar cheio de si, porque está dando tudo certo. Tudo que o cara coloca a mão prospera. Era namorador que só, gente. É punhado. Imagina uma mulher da dor de cabeça. Imagina 1000 mulheres. Imagina, esposa. Uma mulher já tira, né, meu marido que fala, não sei onde ele está, mas ele fala isso. Que uma mulher já basta. Imagina 1000, né? Falando na orelha dele. E ele tinha tudo. Estava dando tudo certo. E aí começa aqui o Eclesiastes, porque a Bíblia, Salomão ele escreve esses 3 livros.
E quando ele é jovenzinho, quando ele está ele escreve cantares. Por que ele escreve cantares? Porque é um momento onde ele está vivendo a todo vapor, entendeu? Falando de amor por mulheres, em casamento, né? É muito usado o livro de cantares em casamentos. Que também pode se dizer do nosso relacionamento com Deus, também representa isso, porque é intimidade, fala muito sobre intimidade. Então ele está nessa pegada aí, porque ele é jovem. Aí na meia-idade, já começa, ele começa a escrever provérbios. E olha o que ele escreve em provérbios. Deixa eu pôr o óculos agora que eu estou enxergando bem. Provérbios, ele escreve assim, Provérbios 13:4. Por mais que o preguiçoso deseje alguma coisa, ele não conseguirá, pois a pessoa esforçada consegue o que deseja. Ou ele está dizendo, se você não fizer nada, vai acontecer nada não, vai correr atrás do seu prejuízo. Então aqui ele na meia-idade, né, passando de jovem para adulto, uma idade mais madura, ele começa a falar, corre atrás do seu prejuízo, vai trabalhar, vai conquistar, vai conquistar o mundo aí. Só que aqui, ele se perde. Por que ele se perde? Porque ele começa a dar mais valor para as coisas da terra do que para as coisas eternas. Aqui ele começa a desejar tudo que o mundo oferece. Aqui ele começa a desejar mulheres. Aqui ele já desejava, né? Mas assim, mais, incansavelmente. Aqui ele começa a querer prosperidade, mais prosperidade. Aqui ele começa a adorar. Começou a permitir que as mulheres dele adorassem outros deuses. Ele começa a participar daquilo também. Então aqui ele começa a abrir mão da presença de Deus. Então eu sempre falo que não importa. O importante, né, não importa, mas o importante não é como você começa, e sim como você vai terminar a sua história. Paulo fala assim para a gente não se embaraçar com as coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra, elas vão vir para nos confundir, para tirar os nossos olhos daquilo que Deus tem preparado para nós. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil crer em coisas eternas. Eu sei que é difícil você não ver e agora gerar uma fé para que isso aconteça. Eu sei que nos dias difíceis, quando nós passamos situações difíceis, é difícil ter um coração e uma mente que tenha fé, que deseje viver coisas maiores, ou que ache solução para os nossos problemas naquele momento qual a gente deseja. E é aí que muita gente se perde. Porque o nosso coração é enganoso e ele deseja algumas coisas que não são aquilo o que Deus desejou para nós. Nós queremos arrumar a nossa situação naquele momento. Eu estou sem trabalho, pastor, só Deus sabe que eu estou sem trabalho, eu preciso de um trabalho hoje, para amanhã. Mas calma, né? Deus vai que... Não, pastor, mas você não entende, eu tenho conta para pagar. É isso que as pessoas falam, eu tenho conta para pagar, sabe? E outra, meu filho está doente, por que está doente toda hora? O que acontece? Que toda hora está doente? Pastor, eu perdi alguém da família. Perdi um pai, eu perdi um irmão. Né? Eclesiastes fala um tempo determinado para todas as coisas. Então na sua vida vai acontecer de tudo. Mas agora eu sou filha de Deus. Eu sou filho de Deus, eu sou crente, pô. Como é que como é que vão acontecer essas coisas na minha vida? Se eu não saio da igreja, eu vou na cela, eu vou na igreja, eu levo lanche, pô. Eu levo lanche. Você está entendendo? Eu estou fazendo tudo para Jesus. E por que essas coisas estão acontecendo comigo? E quando? Pior ainda, quando não é por coisas, mas é por emoções. É por um perdão liberado. Sabe? É quando no seu coração você desiste de desejar o Espírito de Deus. Você desiste da sua própria fé. Sabe aquela pessoa que ela tem fé para as pessoas? Ela fala assim, vai acontecer na sua vida, em nome de Jesus. Eu acredito, com certeza vai acontecer. Mas quando é para usar a fé para ela não usa, porque ela não tem. A pessoa pode acontecer, mas com ela não pode.
Você entendeu? Olha o ser humano, olha a limitação do ser humano. Você vê aqui, se o ser humano entendeu o verdadeiro propósito de Deus, que é ser filhos. Filho de quem? Né? Devia ser isso o tempo. Filho de quem que você é? De quem você é filho? É verdade, cara. Você não conhece pessoas assim, né? Com certeza não. Que tem fé só para os outros e não tem para si mesmo. Não, você não conhece. Você está entendendo? É tempo de gerar algo a mais. Nós somos uma igreja de líderes, de anfitriões, de pessoas que abrem as suas casas para fazer da sua casa uma igreja. E de repente nós não conseguimos ter nem alegria, nem ser feliz, nem ter um casamento saudável. A gente não consegue nada. O que está errado? Será que Deus errou, gente? Será que Deus errou quando Ele escreveu a nossa história? É algo para se refletir. Porque em se perder no meio do caminho, você perde de dar valores às pessoas. Talvez você pense assim: nossa, quando eu tiver um carro, tiver uma casa, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um emprego, eu vou ser feliz. Quando eu tiver um helicóptero, eu vou ser feliz. Você não vai ser feliz. Você vai ser feliz quando você for preenchido e preenchida pelo Espírito de Deus. Porque dentro do homem tem um vazio deixado por Deus para desejar a presença dele. Então você pode ter tudo. Se você não tiver Deus, Salomão vai falar isso lá, mas no finalzinho da ministração, você não tem nada. E talvez eu tenha acordado, meus dias têm sido muito melhores, porque eu tenho mudado a minha mente. Eu tenho mudado a minha maneira de pensar. Eu quase perdi pessoas muito queridas. E aí eu comecei a dar valor para essas pessoas. Você entende? Talvez você acorde todos os dias com seus filhos e nem agradeça por isso. Acorda já xingando a criançada. Ai, moleque, acorda, vai pra escola, preguiçoso. Você entendeu? Eu falei aqui no culto de mulheres. Talvez você não tenha mais prazer de ficar na sua família. Para os homens aí de ficar dentro de casa. Sabe, a gente acaba perdendo o presente. Né? Um dia até a pastora ministrou e isso ficou guardado no meu coração. Porque todo dia é um presente que Deus te dá. Todo dia é a oportunidade que você tem de desfrutar das maravilhas de Deus. Porque o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer, gente. Então valorize o que você tem. Valorize os seus filhos. Não fala, não sei por que eu tenho essas crianças. Você tem essas crianças porque é um projeto de Deus para a sua vida. Você tem esse marido porque o marido foi você que escolheu, né? Então agora faz ele ser projeto de Deus na sua vida. Você entendeu? A única coisa que foge do nosso controle é quando a gente nasce e quando a gente morre. Agora o restante das coisas, se nós estivermos em Cristo Jesus, nós temos o controle de decidir aquilo que queremos viver. Porque daqui a pouco, hoje eu falei, gente, já é dia 16 de novembro. O ano já passou, acabou 2022. E agora para um pouquinho para você pensar. Você está melhor ou pior? O que você fez nesse ano? Porque para mim esse ano passou assim, como um piscar de olhos. Está encerrando mais um ano. E não adianta, eu falo assim para as pessoas querem fazer grandes projetos. Sabe, viver grandes coisas. Amanhã eu vou começar radicalmente, segunda-feira, né, o dia escolhido pelas mulheres, não sei se pelos homens também, mas segunda-feira é o dia. Segunda-feira eu começo, né? E segunda-feira passa, na segunda que vem. Aí passa de novo, na outra. E passou de novo e tá segunda, chegou o fim do ano. Então coloque pequenas metas na sua vida. Sabe, passinhos que você possa dar, mas que você possa dar todos os dias em Cristo Jesus. Para que você não se perca. Lembra que a gente falou, é tudo muito rápido.
Tudo acontece muito rápido. E você faz 1 milhão de coisas. E de repente, onde está Jesus? O seu maior propósito. Você perdeu ele no meio do caminho. Cuidado, não perder Jesus no meio do caminho. Depois é difícil achar de novo. Não porque ele não espera a gente no caminho, mas porque o nosso coração é durinho mesmo. Entende? Então aproveita esse tempo que você tem. Vamos aproveitar o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo num tempo onde a igreja é maravilhoso vir para a igreja. Onde Deus te dá uma nova família, onde fala de cura interior, onde fala para você deixar seus traumas, onde fala sobre tudo, expõe a tua vida, para que você possa começar tudo novo. Mas de repente você quer viver só de coisas velhas. Há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. Qual o tempo que você está vivendo? E com quem você está vivendo? Ou para que você está vivendo? Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Quando o pastor fala aqui que nós somos uma igreja inteligente, nós somos uma igreja inteligente. Porque eu vejo uma igreja hoje que não é forçada a nada. Vou contar um negocinho rapidinho aqui. Deixa eu puxar aqui. Eu fui cortar o cabelo no barbeiro, né? Que eu vou no barbeiro. Fui lá no barbeiro. Não, vou não, né? Fui lá a primeira vez no barbeiro. Agora o homem cortou todo o meu cabelo, menino. Aí eu tava lá cortando o cabelo, né? O cara lá, uma mão de tesoura cortando meu cabelo, me cortou tudo. Aí eu tava lá e tinha mais um rapaz e tal. E eu tava bem quietinha lá, porque o meu marido deixou sozinha. Aí o rapaz falando assim, ó, né, a igreja, pô, que igreja, meu? O pessoal da igreja é tudo ruim, coração duro. Eu vejo pelos meus pais. Imagina, um dia meu pai está na igreja, um dia meu pai está no bar, outro dia minha mãe está com a saia até o pé, outro dia está de short, outro dia começou a falar da igreja, falar. E eu, ai meu Deus do céu, né? Vou ter que me manifestar. Ele acordava meu pescoço com a tesoura. E ele começou a falar, daí eu falei para ele assim, você é da igreja, né? Não, Deus me livre, eu tenho uma raiva da igreja. Eu tenho que ir, mas eu estou com uma raiva da igreja, sabe? Porque eu não acho que igreja é isso não. Aí eu falei, você está certo? Igreja não é isso não? Aí ele, não, por quê? Você é da igreja? Aí eu falei, sou. Ele, mas por que você acha isso? Porque ó, eu tenho um trauma, que eu vou falar para você, eu não vou à igreja nenhuma, para ser igual aos meus pais. Outra coisa, passei fome a vida inteira, a Bíblia não diz que eu não mendigaria o pão? E eu passei fome a vida inteira. E aí, aonde entra a palavra de Deus? O justo? Não, ele falou, aonde entra? Eu falei, então, o justo, né? Justo. Aí ele, então, mas mesmo assim, meus pais eram da igreja. Eu falei, não entendeu. Tá. Aí eu falei assim, aí ele falou assim para mim, e o que você faz lá na igreja? Você tem algum cargo? É porque você não tem cargo, você tem algum cargo na igreja? E eu, é para falar mesmo. Eu tenho. Eu tenho uns 3 lá. Aí eu falei assim, eu sou líder lá na igreja, eu sou da DAC e tal, eu sou líder. Ele, pô, você é líder, já fui numa cela. Eu falei, aí, ó, você já deu o primeiro passo e tal. Ele, mas é porque você só é líder, né? Eu falei, não, eu sou supervisora também. Ele, o que é supervisor? Eu falei, que vai nas celas, acompanhar as meninas, tal, todo dia, toda semana. Ele, poxa, que legal. Então você já tem um tempo aí de igreja, né? Eu falei, um pouquinho. Ele falou assim, tá. Mas você só faz isso na igreja? Tem mais coisa? Parecia que estava, sabe? Eu falei, então, eu sou pastora. Aí eu falei assim, eu sou pastora, cara. Eu sou uma pastora apaixonada por Jesus. Ele falou assim, mas como que você consegue? Eu falei para ele, eu consigo, porque eu me apaixonei, porque a história dos meus pais não me influenciaram naquilo que Jesus gerou dentro de mim. Mas para você viver isso, você vai ter que se permitir, cara. Você tem que se permitir a conhecer Jesus, porque você não conheceu Jesus. Você conheceu uma religião, você conheceu uma igreja fraca. Como diz o pastor, flácida. É isso que você conheceu. Falei, agora vai ali na DAC ali. Vamos lá comigo, vamos na célula. Vai na minha célula.
Tem umas veinhas lá, eu falei para ele, mas tudo bem. Eu falei, vai lá na minha cela. Sabe, se permita a conhecer Jesus, se permita a se apaixonar, porque Jesus é um relacionamento. Se você não tiver relacionamento, você vira religião, cara. É por isso que as pessoas, né, da igreja antiga, não sei se alguém aqui já foi, a Nayara deve ter sido conhecido, a Jaque deve ter 80 anos também de igreja, a Solange não está hoje. Cara, as pessoas, elas iam um dia, é verdade, elas iam um dia para a igreja, e outro dia elas saíam da igreja. Um dia elas estavam no bar, e o outro dia elas estavam na igreja. Um dia elas estavam aproveitando a vida, outro dia elas estavam pegando a televisão dos filhos e jogando fora. Eu venho de uma casa de 11 irmãos. Pouca gente, né? É quase a turma dos 7 anões, sabe? Eu venho de uma família gigante. Pô, imagina 11 criancinhas dentro de casa. De casa não, é barraco, né? Imagina 11 criancinhas. Única coisa que a gente tinha para se divertir: televisão. Preto e branco ainda, mas era top. Aquele dia que o pastor falou da placa da televisão, ele falou que a placa era uma tela de plástico que a gente colocava na frente da televisão e era colorida, né? Só que era 3 cores, verde, amarela, tipo azul. Aí a pessoa ficava de 3 cores, entendeu? Essa era a televisão colorida. Mas assim, pô, já dava para assistir o Pica-Pau, altas coisas. E aí meu pai pega aquela televisão e joga fora, dentro do rio, porque ele estava crente naquele dia. Você entende? Deixa 11 criancinhas assistindo na casa do vizinho. Coitada da minha vizinha, 11 crianças na janela. Você está entendendo? Então, uma igreja ruim. E não é isso. Não é isso que Deus deixou para a gente viver. Sabe? Deus deixou viva o seu dia como se fosse o último dia da sua vida. Aproveite sua vida. Ó, aqui diz assim, ó. Como nós devemos viver? Aí eu coloquei Romanos 12, 1, 2, que diz assim: portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus, como um sacrifício vivo, dedicado ao seu trabalho e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Deixe que Deus te transforme por uma completa mudança de mente. Então tudo está aqui, gente. Tudo está na nossa mente. Tudo está naquilo que a gente determina a viver, cara. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, que isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Deus. A nossa mente comanda a nossa vida. Então, quando eu falo aqui como você determina viver, ter uma mente transformada, que Paulo está dizendo aqui, é ter uma mente tomada pelo Espírito de Deus, sendo conduzida agora por Ele. Acreditando que você pode colocar a sua mão na vida, a vida na mão dele, e que ele vai cuidar de você. Sabe por quê? Se você fica lutando com seus próprios braços, você vai dar tanta abraçada que você vai cansar, cara. Sabe, chega de ser impaciente. Há um tempo determinado para todas as coisas. Então não vai adiantar você querer acelerar o tempo, sabe? Fala lá no Salmo 77, apressa-te, Senhor. Não. Não vai dar. Você tem que viver isso agora. É um processo agora. E você decide como você passa esse processo. Se você passar o seu processo como coitadinho, sabe assim? Ai, não vai dar certo mesmo. Ai, eu não vou conseguir, cara. Ai, estou tentando, está dando errado. Não. Você vai falar, não deu certo agora, mas eu tenho certeza que vai dar certo. Porque Deus preparou isso para mim, eu acredito nisso. Eu estava conversando com meu marido, sabe como os judeus fazem com os seus filhos? Falam que judeus, né, os judeus são ricos, são a raça mais rica, né, do mundo. A maioria são ricos, você não vê judeu pobre.
Aí estava tendo uma reportagem na televisão e perguntaram para eles assim, vocês são os caras mais ricos da terra? Aí eles falaram assim, a gente tem alguma coisa. Aí ele falou, mas qual que é o segredo de vocês? Ele disse, a fé. Ele falou, por que a fé? Ele falou, porque nós criamos nossos filhos dessa maneira. O rapaz tinha uma filha, parece de 7 ou de 3, não lembro agora. E ele fala assim, você quer falar com a médica ou com a dentista? Entendeu? 3, 7 anos. Você quer falar com quem? Com a médica ou com a dentista? Eles profetizam sobre os filhos aquilo que eles desejam que os filhos vivam. Você quer ser o quê? Médico ou dentista? Você entendeu? E o que a gente fala para os nossos filhos, gente? Já falei, né? Ô, moleque do caramba! Acorda, vagabundo, esse menino é burro. Vai chegar onde isso, gente? Olha o que a gente solta da nossa própria boca para a nossa própria geração, para os seus filhos. O seu filho, talvez você não tenha dinheiro para dar para os seus filhos. Talvez você não tenha dinheiro para dar uma faculdade para os seus filhos. Mas abençoa eles com palavras. Sabe, gere isso neles, gere a fé nos teus filhos. Porque isso é o que é agradável a Deus. A fé que eles carregam. Ensine o seu filho no caminho que ele deve andar. Sabe quando você ensina? Quando você ensina para eles que Deus é a única coisa que eles não podem perder na vida. Eu não ia deixar a Sara, ela tem 12 anos, minha filha. Eu não ia deixá-la se batizar. Porque ela tem 12 anos. Aí o pastor veio falar, porque a gente batiza com 14 anos, tá? E o pastor veio falar, Gi, a Sara fica me perturbando todo dia para ser batizada. Não aguento mais a Sara todo dia, pastor. Porque ela está lá desde 5 anos assim, ó. Pastor, 5. Pastor, 6. Pastor, 7. E o pastor falou, Sara. Aí agora a Sara está desse tamanho, né? E aí o pastor falou, Sara, aí ela assim, pastor, 12. Aí o pastor, Sara, ainda 12, não chegou ainda. Ela, pastor, eu não aguento mais. Me batiza, pelo amor de Deus. Eu já sei o que é estar na igreja. Eu quero batizar. Aí o pastor falou, vou conversar com sua mãe, Sara. Vamos ver o que a gente faz no seu caso. Aí eu fui para casa conversando com ela, né? E eu falei, filha, por que você quer se batizar? Porque o papai e a mamãe é da igreja? Porque nós somos pastores? É por isso que você quer se batizar? Ela falou, não, mãe. Se você fosse ou não pastor, o papai também, para mim não faz diferença. Eu quero me batizar porque eu entendi que um homem sem Deus, ele é miserável. E eu sou apaixonada por Jesus, mãe. Você entende? Aí eu até... tá. Sei que eu tinha uma certa influência. Ela se apaixonou por Jesus. Ela aprendeu. No dia que ela foi ministrar aqui no culto das crianças, ela falou para mim assim, eu fui lá, falei, né, me achando. Falei, Sara, a mamãe vai te ensinar a ministrar. Aonde você pretende ministrar? Ela falou, mãe, não quero essa ajuda não. Imagina, já falei com o Espírito Santo, me deu tudo já. Já falei com a minha líder, tá tudo certo. Aí eu assim, mas o que você vai falar? Ela, mãe, espera, que é coisa revelada, é só lá. Mas você não vai contar nadinha pra mim? Não, mãe. Tudo bem. Você entendeu? Já sabem o que querem viver, já determinaram no seu coração o que querem viver. É essa geração. Eu estou falando da minha filha, mas a filha de um monte de crente aqui, assim, você conversa com a filha da Lília, com a Taeme, com as meninas, dá até medo de conversar. Esses dias eu parei na frente de uma célula de adolescente lá, o menino falou salmos inteiros para mim, depois, né, pastora, caiu em Eclesiastes e foi para... Não sei se ele está aqui. Acho que não. Caiu em Eclesiastes, depois eu falei, menino, você é uma Bíblia ambulante? Aí ele perguntou, né, pastor? Eu falei, não sei, me perdi no meio do caminho aí. Você entendeu? Essa geração. Agora, como os pais não creem que os seus filhos podem ser melhores do que aquilo que o diabo determinou, cara. Até quando nós vamos perder as nossas coisas ou abrir mão das nossas coisas para nos acomodarmos na nossa vidinha medíocre? Até quando?
Ai, pastor, eu acho melhor não fazer nada. Cara, nós estamos vivendo um tempo que é um tempo de se mover. É um tempo de gerar coisas. Sabe por quê? Porque hoje você está viva. Hoje você está vivo. Sabe, se não tiver, pelo amor de Deus, ressuscita em Cristo Jesus. Pessoas vivas, desejando morrer. Desejando se matar, desejando, sabe, em depressão. Enquanto tem um monte de gente naquele hospital implorando por mais um dia. Por mais um dia para ficar com seus filhos, por mais um dia para ficar com sua mãe, com seu pai. Ou outras que nem tiveram oportunidade de se despedir. Isso é a vida, gente. E o que nós estamos fazendo? Talvez, quando Paulo fala aqui de transformação da mente, é porque enquanto nós estamos aqui, a nossa mente está a todo vapor, processando. Talvez você esteja aqui e esteja pensando assim, vou recolher a roupa para que eu chegar lá em casa, com certeza, tomara que não chova, a comida do cachorro, eu já vou tomar um banho, já vou... Porque sua mente está trabalhando, cara. Eu vou fechar aquele serviço com certeza. O que você tem que pegar hoje é a palavra de Deus para a sua vida. Porque se você chegar na sua casa, a sua roupa estiver molhada, você não vai xingar, cara. Você vai falar um tempo para todas as coisas. Se o seu trabalho não der certo amanhã, você fala, não deu hoje, porque há um tempo para todas as coisas. Você entendeu? Tira o seu domínio e coloca o domínio de Deus na sua vida. Joga esse controlinho fora. Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele já está velho. E quando ele fica velho, ele começa a refletir, porque velho é uma beleza para pensar, gente. Velho pensa pra caramba. Por isso que fica dando um monte de conselho, sabe? Porque quando você fica velho, você começa a olhar para a vida e ver o que você perdeu ou o que você deixou de fazer. Agora você começa a analisar a sua vida e ver os prós e os contras. Você fala, ai, nossa, como eu poderia ter feito aquela faculdade. Ai, meu Deus, como eu podia ter emagrecido, como eu podia ser, sei lá, modelo, não sei. Você começa a pensar tudo aquilo que você perdeu tempo, embaraçado com tantas coisas e não fez. Só que sabe o que Salomão estava pensando aqui, quando ele chegou no fim da vida dele? Ele pensou assim, nossa, eu me embaracei com tantas coisas. Eu me perdi no meio do dinheiro, eu me perdi no meio das mulheres, do trabalho, da idolatria, da bebedeira. Eu me perdi em tantas coisas, me embaracei. E perdi a única coisa que era mais importante da minha vida, que eu não poderia abrir mão, a presença de Deus. E olha o que ele fala. Ele fala assim, peraí. Perdi aqui, falei muito. Mas ele fala assim quando ele está velho. O livro de Eclesiastes fala 29 vezes. Salomão falando debaixo do sol. Debaixo do sol. Tudo que há debaixo do sol. Por que debaixo do sol? Porque a visão de Salomão era limitada no que estava acontecendo. Todos os dias. Igual a gente, sabe? Amanhece um dia. Tipo, tá hoje, a gente já planejou amanhã, não é? Igual pagamento. Você recebe dia 30, mas já gastou? Entendeu? É mais ou menos assim, ele sempre imaginava todos os dias o que ele tinha que fazer. Então, imaginando o que você tem que fazer, você não vive o hoje. Você esquece de viver. E a vida vai te atropelando desse jeito. E quando ele fica velho, ele fala assim, nossa, eu só olhei para debaixo do sol. Mas os meus olhos teriam que ter visto o que está além do sol, que é o meu Deus. E eu perdi ele de vista. Você entende? A Bíblia diz que um homem muito rico, ele ganhou muitas coisas, muitas coisas. E ele fazia grandes colheitas.
E ele só pensava assim: eu tenho que construir mais galpões para pôr mais mercadoria, para mim crescer mais na vida. Eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu preciso fazer um pé de meia. Eu preciso guardar um dinheiro, eu preciso. E ele começa a construir galpões. E aí, vem Jesus e fala assim: e se pedires a tua alma hoje, para quem vai ficar tudo que você fez? Para que você está fazendo tudo isso? E se pedir, para onde você vai? Porque a Bíblia diz que aonde está o teu coração, ali também estará o teu tesouro. Então, gente, não se perde. Salomão no começo ele entendia como nós. Ele falava assim: olha, eu vou pedir sabedoria porque o resto Deus vai me dar. Mas no caminho ele se perde nas bênçãos. Ele se perde no tudo que ele começa a conquistar. Porque você vai vir para Jesus e Deus vai mudar a sua vida. Se eu perguntar aqui, vão ter poucas pessoas se ainda tiverem que Deus não transformou a vida. Porque eu cheguei aqui estourada. Se eu perguntar aqui, eu acho que nem vou perguntar para levantar a mão para não ficar triste. Você entendeu? A maioria chegou estourado aqui. E o que Jesus fez até que eu vejo todo mundo subindo, contando testemunho: Deus fez isso, Deus mudou meu casamento, Deus mudou minha vida, Deus me abençoou. E é aqui que a igreja não pode se perder. Porque a igreja é o órgão que produz coisas invisíveis, que leva esperança para a sociedade. E se a igreja se perder em coisas, aonde vai ficar o Espírito de Deus? Aonde nós vamos colocar Deus nas nossas vidas? Pelo que nós estamos vivendo? Para que nós estamos vivendo ou por quem nós estamos vivendo? A última frase de Salomão foi assim, ó. Peraí. Então entendi que nesta vida, Eclesiastes 3:12. Então entendi que nesta vida, tudo que a pessoa pode fazer é procurar ser feliz e viver o melhor que puder. Então você decide. Salomão, ele tinha conselhos assim, ó, sábios, muito sábios. Mas você já ouviu alguém levar a sério conselhos? Você pega os velhinhos lá, os velhinhos dão um monte de conselho. Você, a mãe acaba sendo chata porque dá conselho. Ai, já vem minha mãe chata pra caramba. Meus filhos falam isso, né? Não sei de vocês, mas não é. Porque dar conselhos quase ninguém ouve. Porque todo mundo quer ter a sua própria experiência. Todo mundo quer fazer aquilo que já colocou na sua mente, no seu coração. E enquanto não faz, não sossega. Não é isso? As pessoas fazem o que determinaram. Mas a Bíblia diz em Colossenses que viria um que não daria conselhos. Viria um maior que Salomão, que viria para transformar o homem, para mudar o coração do homem e fazer com que o homem viva coisas na sua presença extraordinárias. Então o que Deus tem para você viver, é você que decide hoje se quer ou não viver essas coisas. Porque amanhã, eu não sei se a gente vai se ver. Você entende? Aí você fala: nossa, pastora, é isso. Sabe, determina na sua vida. Não fica igual o Salomão, sabe? Não deixa a vida passar para depois ficar se lamentando. Já veio Jesus para falar para você: olha, das coisas velhas eu não me lembro mais. Eis que faço nova todas as coisas. Por que você quer viver nas coisas velhas? Chegou o dia do povo de Deus se levantar. Chegou o dia de você entender o que você é. Talvez tenha algumas coisas que não estão acontecendo na sua vida. Talvez tenha alguns processos. Eu não sei a estação que você está vivendo. Mas uma coisa eu posso adiantar para você: passe por qualquer estação, cheio e cheia da presença de Deus, profetizando sobre ela. Você pode falar: pastor, mas eu estou passando um inverno que a senhora não acredita. Profetiza sobre o seu inverno.
Profetiza sobre a sua vida. Gera isso na sua mente, no seu coração. E tem um detalhe, gente. Se você não falar de Jesus, por isso que é tão importante pessoas. Se você não falar de Jesus, se você não ler uma Bíblia, e se você não falar com Ele, você vai ficar assim, nesse mesmo lugar, vivendo as mesmas coisas. Porque só no secreto Deus te conta segredos. Só no secreto Deus fala com você. Só no secreto você consegue ouvir a voz de Deus. Chega. Se esvazia de lá, sabe? Se esvazia dos seus problemas. Se você tem hoje algo, uma meta, algo para você alcançar, se Deus prometeu para você, acredita. Ah, mas e se Deus não prometeu, pastora? Gera através da fé. Acredita no seu trabalho, acredita que você pode fazer uma faculdade, acredita que você pode viver coisas extraordinárias, mas não perca a presença de Deus na sua vida. O que faz a diferença em nós é Ele, porque é por Ele que são todas as coisas. Se levante um pouquinho, se colocar de pé. Eu quero pedir para você, eu sei que hoje é um culto de quarta, né? A gente fala do culto de domingo, mas a presença de Deus é todos os dias. Nós carregamos a presença de Deus e prestamos a Ele o culto que desejamos prestar. Eu acredito que nessa noite, porque hoje, enquanto eu refletia nessa palavra, a presença de Deus tomou o meu coração. Sabe, o Espírito de Deus tomou a minha mente. E eu comecei a valorizar cada detalhe da minha vida. Tudo que eu estou vivendo. Então eu quero que você pare nesse momento e traga na sua mente o que tem roubado a presença de Deus na sua vida. O que tem roubado a sua fé. Para que você está vivendo? Por que você está vivendo? Ou para quem você está vivendo? Se nós não entendermos o propósito de Deus, nós nunca poderemos viver aquilo que Ele deixou como herança para nós. A Bíblia diz que já está tudo liberado sobre os filhos de Deus. Que o céu está rasgado sobre nós. E que nós carregamos a glória de Deus. Se você carrega a glória de Deus, você vai sair daqui diferente. Se você carrega a glória de Deus, essa depressão não vai sair daqui com você. Se você carrega a glória de Deus, esse espírito de fracasso não vai sair daqui com você. Esse desânimo não vai sair daqui com você. Sabe essa mente que trabalha contra você o tempo todo? Sua mente é para ser sua amiga. Não é para ser sua inimiga. Você que já acorda preocupado, sabe? Preocupada. Ai, o que eu vou fazer? Meu Deus, não está dando nada certo. Transforma a sua mente hoje. Gera. Olha para você, vê da onde Jesus já te tirou, vê tudo que você já passou nessa vida para chegar até aqui. Olha como está a sua história. Talvez o que você espera já esteja diante de você. Salomão só viu o sol. Ele esqueceu de ver depois do sol o Deus dele. Talvez você esteja assim, só vendo o que está na sua frente. Mas hoje Deus te chama para abrir os teus olhos espirituais. E começa a ver tudo aquilo que Deus planejou e preparou para você. Começa a gerar fé para a sua vida. Para dar para as pessoas, não para você.
Porque se você não acreditar que você pode, se você não acreditar que Jesus acreditou em você, você não vai chegar em lugar nenhum. Então se projete hoje. Não deixa a vida escapar pelos seus dedos. Ame hoje. Seja feliz hoje. Viva o melhor na presença de Jesus hoje. Você que perdeu Jesus pelo caminho. Você que deixou a intimidade de lado. Você que deixou de desejar a presença de Deus. Hoje os meus olhos veem paralíticos espirituais. Eu não vejo na carne, mas os meus olhos do Espírito vê você mancando, vê você se carregando, vê você se forçando a viver mais um dia, porque você está tentando sozinha, você está tentando sozinho. Ele está esperando você, Ele quer andar com você. A história desde lá do Éden é entre Deus e o homem. A história desde lá do Éden, eles andavam juntos. A história desde lá do Éden era uma história de intimidade e de obediência à palavra de Deus. Então eu quero que você nessa noite, você que entrou aqui desanimado, você fala: pastora, minha mente está muito confusa, vem 1000 pensamentos na minha cabeça. Tem hora que eu nem sei o que eu quero fazer, tem dias que eu quero, tem dias que eu não quero, tem dias que eu quero sumir, tem dias que eu quero viver. Vem aqui na frente. Você que precisa de uma restauração, sabe, espiritual. Sabe por quê? Porque tudo começa na sua mente. A hora que a sua mente for renovada pelo Espírito de Deus, as coisas passadas vão ficar lá atrás. E o que te prende no mundo espiritual já não vai mais ter poder sobre a sua vida. Só que lembra do propósito? Você tem que desejar. Você tem que desejar viver essas coisas. Você tem que desejar viver mais de Deus. Porque senão nós não vamos conseguir. A igreja de Jesus é uma igreja forte. Uma igreja que não anda mancando. Uma igreja que decola. Uma igreja que voa. Uma igreja que sonha. Uma igreja que profetiza. Uma igreja que gera. Uma igreja que anseia viver as coisas de Deus. E você é essa igreja. Se não está acontecendo isso na sua vida, tem alguma coisa errada. E hoje, Jesus não quer que você termine como Salomão. Jesus quer que você viva isso todos os dias da sua vida. Você que perdeu a intimidade com Jesus, vem aqui na frente. Sabe, deixa a vergonha de lado. O que interessa aqui é se rasgar na presença dEle e passar todos os dias com Ele. O resto é só vaidade, o resto é só ilusão. A presença de Deus é o que nós temos de mais importante na nossa vida. É a presença de Deus que não pode escapar da nossa mente e do nosso coração. Deus vai renovar você. O Espírito de Deus vai transformar você. Esse espírito de desânimo vai embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero que você levante a mão para cá e ore junto comigo por essas pessoas. Você vai profetizar sobre a vida delas. E profetiza sobre você, gera fé para você. Porque diferente do título, nós sabemos o que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um grande propósito, rumo às coisas extraordinárias e eternas com Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, eis aqui os teus filhos na sua presença, Pai. Toma, Senhor, a mente deles, Pai, em nome de Jesus.
Vai restaurando a intimidade aqui, Jesus. Vai restaurando o dia a dia, o relacionamento, Pai. Vai colocando desejo na vida dos teus filhos, Pai. Pela sua presença, pelo seu Espírito, Jesus. Porque é isso, Pai, que vai garantir que os teus filhos vivam coisas novas todos os dias. Que eles sejam curados no corpo, na alma, Jesus, nessa noite. Que eles sejam cheios do teu Espírito, transformados pela sua glória, Deus. Em nome de Jesus, é isso que a sua igreja gera, é isso que a sua igreja profetiza. Que uma unção, Pai, de ousadia, Pai, tome esse ambiente. Que uma unção, Jesus, de cura, tome esse ambiente, Jesus. Porque nós acreditamos que aonde o Senhor está, coisas maravilhosas acontecem. E é isso que nós geramos sobre eles, Pai. Uma história nova, Jesus. Vai gerando uma história nova aqui. Vai abrindo portas aonde não tem portas abertas, Jesus. Vai restaurando a intimidade dos seus filhos. Tudo aquilo que o Senhor já gerou sobre a vida deles, Pai, que ficou parado no meio do caminho, Jesus. Começa a restaurar pessoas aqui. Começa a restaurar líderes aqui, anfitriões aqui. Começa a restaurar as nossas vidas aqui, Jesus. Porque nós dependemos da sua presença todos os dias, até que o Senhor venha, Pai. E assim, Senhor, nós te agradecemos em nome de Jesus e abençoamos essas pessoas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui que vai aceitar Jesus? Vai entregar a vida para Jesus? Tem alguém? Todo mundo já é da casa. Quem quer fazer parte dessa família? Uma? Oh, glória a Deus. Seja muito